Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta matemática que aparece em tantos lugares que você não deve nem imaginar. E o nome dela é matriz. E nada mais é do que um jeitinho de organizar os números em linhas e em colunas. Agora, talvez você deva estar se perguntando, mas quem foi que um dia pensou em organizar os números desse jeito e para que a gente usa as matrizes? Meu amigo, você vai ficar de cara com a quantidade de coisa que dá pra gente fazer com matriz. Só para você ter uma ideia, com elas dá para a gente controlar o movimento de robôs, resolver problemas de circuitos elétricos, manipular imagens digitais, tipo mudar a resolução de uma foto, sabe? E dá até mesmo para a gente criar a nossa própria inteligência artificial. É isso mesmo, o ChatGPT, para quem você vive perguntando e pedindo as coisas, ele faz conta com matrizes o tempo todo. E olha que essas são só algumas das coisas que dá pra gente fazer com matriz, viu? Aqui eu quero dar um destaque especial para uma aplicação que provavelmente você usa todos os dias e nem sabe, que é a criptografia. Sabe aquelas mensagens que você manda no WhatsApp e que só você e a outra pessoa conseguem ler? Pois é, existe um meio intermediário que leva a sua mensagem de um lado para o outro. E tecnicamente esse meio ele poderia ver o que você escreveu, mas ele não consegue entender nada. Sabe por quê? Porque a sua mensagem, assim que sai do seu celular, é transformada num texto completamente decifrável, ou seja, um texto ilegível. E é isso que a gente chama de criptografar. É por isso que quando a gente começa uma conversa nova no WhatsApp, aparece aquele aviso dizendo que as mensagens são protegidas, sabe? Por criptografia de ponta a ponta. E adivinha só, muitas formas de criptografia usam matrizes como parte do processo de deixar as mensagens confusas, de embaralhar as informações. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no final desse vídeo. Então fica aqui comigo até o fim, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito. Bora lá? Para começar, eu preciso te mostrar como que é a cara de uma matriz, e por isso eu coloquei aqui na tela três exemplos. Então, olha só, em todas elas os números estão organizados em linhas e em colunas, exatamente como eu comentei no início do vídeo. A primeira matriz ela tem duas linhas e duas colunas, a segunda tem três linhas e duas colunas, e a terceira, como ela tem um número só, tem só uma linha e só uma coluna. Uma observação é que esses números que estão aparecendo dentro de cada uma das matrizes, a gente pode estar chamando de entradas, beleza? Existe também uma forma mais genérica de representar uma matriz, que é essa daqui. Repara que eu só troquei os números pela letra A minúscula, mas poderia ser qualquer outra letra, viu? É só uma questão de escolha. Eu não sei se você notou, mas cada uma dessas letras tem dois números embaixo, ou seja, dois números subscritos. E cada um desses números está associado a uma coisa diferente. O primeiro número vai indicar a linha onde a entrada está localizada e o segundo vai indicar a coluna. Então, esse A12 aqui, por exemplo, está representando a entrada da matriz localizada na linha 1 e coluna 2. Agora me fala uma coisa, você notou alguma coisa em comum entre a primeira e a terceira matriz que eu tinha mostrado antes? Repara que o número de linhas e de colunas é o mesmo nos dois casos. Quando isso acontece, a gente diz que a matriz é quadrada, ou seja, tanto a primeira quanto a terceira matriz são matrizes quadradas. Resumindo, uma matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Tem um outro tipo interessante de matriz, que é a matriz transposta. Basicamente, se eu quero encontrar a transposta de uma dada matriz, o que eu preciso fazer é transformar as linhas da matriz original em colunas. Então, vamos considerar, por exemplo, o caso dessa matriz 3 por 2 aqui. Qual que vai ser a transposta dela? A primeira linha tem duas entradas, o número 13 e o número 4. E esses dois números vão virar as duas primeiras entradas da minha primeira coluna na matriz transposta. A mesma coisa vai acontecer com a segunda linha e a mesma coisa também vai acontecer com a terceira linha. Então, a segunda linha virou a segunda coluna e a terceira linha virou a terceira coluna da minha transposta. Em resumo, matriz transposta, eu transformo linhas em colunas. Agora que você já sabe o que é uma matriz, eu vou te mostrar o que dá para a gente fazer com elas. E a primeira operação da nossa lista é soma entre matrizes. Quando a gente fala sobre somar duas matrizes, a primeira coisa que a gente precisa conferir é se elas têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Colocando assim de um jeito mais chique, a gente pode dizer que elas têm que ter a mesma dimensão.
Isso é muito importante, porque a gente só vai somar elementos que estiverem na mesma posição. Então, um número que estiver na linha 1, coluna 1 da minha primeira matriz, por exemplo, ele vai ser somado com o número que estiver na mesma posição da minha segunda matriz, ou seja, na linha 1, coluna 1. Para ilustrar, dá uma olhadinha nessas duas matrizes que estão aparecendo agora na tela. De cara, a gente percebe que não dá para somar elas. Por quê? A primeira, ela é 2 por 3, ou seja, tem duas linhas e duas colunas. Já a segunda matriz, ela é 2 por 2. Então, se eu tentar, por exemplo, somar o número 13, que está na linha 1, coluna 3 da minha primeira matriz, não tem com quem eu somar ele, porque a minha segunda matriz ela não tem uma coluna 3. E o mesmo vale para o número 4, que também está na terceira coluna da minha primeira matriz. Agora, se essa coluna 3 da minha primeira matriz não existisse, aí sim as dimensões iriam bater e a gente ia poder somar tranquilamente. E o resultado final ficaria desse jeito aqui. A boa notícia, sabe qual que é? Uma vez que você sabe somar matrizes, você também sabe subtrair, porque a lógica ela vai ser exatamente a mesma. Eu vou primeiro conferir se as dimensões das matrizes são iguais, ou seja, elas têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, e se isso for verdadeiro, eu simplesmente vou subtrair os elementos entre as duas matrizes que estiverem nas mesmas posições. Agora fala para mim, é ou não é fácil? E essa próxima operação que eu vou falar aqui, meu amigo, ela é tão fácil quanto. Ela é chamada de multiplicação por escalar. Escalar é só um nome bonito para número, ok? Então, simplesmente eu estou querendo fazer a multiplicação de um número por uma matriz. Como que funciona? Você vai ver que é muito simples, porque basta você pegar esse tal escalar e multiplicar ele por cada uma das entradas da sua matriz. Vamos supor, por exemplo, que a gente quer multiplicar essa matriz 3 por 2 aqui por esse escalar, que aqui para a gente vai ser o número 2. Qual que vai ser o resultado? Uai, se na multiplicação por escalar eu disse que cada entrada da matriz ela tem que ser multiplicada pelo escalar que foi dado, então a minha nova matriz só pode ser essa daqui, certo? Ou seja, cada entrada da minha matriz original foi multiplicada por 2. Tudo bem? Agora, e se eu quisesse multiplicar duas matrizes entre si? É só chegar e multiplicar as entradas que estiverem nas mesmas posições, que nem a gente fez com a soma e com a subtração? Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Diferente da soma, da subtração e da multiplicação por escalar, a multiplicação entre matrizes ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas logo logo você vai ver que não é nada de outro mundo, viu? Fica comigo que a gente vai fazer passo a passo. Então, pode já pegando a caneta e o papel e anotando, porque o primeiro passo é observar se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Se for igual, então a gente pode sim fazer a multiplicação entre essas duas matrizes e o resultado vai ser uma matriz cujo número de linhas vai ser igual ao número de linhas da primeira matriz e o número de colunas vai ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Tudo bem? E como que a gente vai fazer para poder achar cada uma das entradas da minha matriz resultante? Olha, se você quiser, por exemplo, achar a entrada que está na linha 2, coluna 3, o que você precisa fazer é multiplicar a linha 2 da primeira matriz pela coluna 3 da segunda matriz. Para ilustrar, vamos considerar esse exemplo que eu coloquei aqui na tela? Olha só, a primeira matriz é uma matriz 2 por 3 e a segunda é 3 por 3. Como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então a gente pode fazer a multiplicação entre essas duas matrizes, e o resultado vai ser uma matriz 2 por 3. Para achar a entrada da matriz resultante na linha 1, coluna 1, eu vou multiplicar a linha 1 da primeira matriz com a coluna 1 da segunda matriz. E a conta vai ficar assim, ó. Eu vou fazer 3 vezes 0 mais 2 vezes 11 mais 7 vezes 1. E o resultado final dessa conta vai ser igual a 29. Deu para acompanhar? Então vamos fazer agora por elemento da linha 1, coluna 2. Para isso, eu preciso multiplicar a linha 1 da primeira matriz pela coluna 2 da minha segunda matriz. E a conta vai ser, então, 3 vezes 9 mais 2 vezes 5 mais 1 vezes 1. E o resultado final vai ser igual a 38.
Vamos supor agora que eu quisesse encontrar a entrada na linha 2, coluna 3. Qual conta eu teria que fazer? Você consegue fazer aí no papel? Porque a lógica ela vai ser exatamente a mesma. Basta eu multiplicar a linha 2 da minha primeira matriz pela coluna 3 da minha segunda matriz. Ou seja, eu vou ter que fazer 4 vezes 20 mais 0 vezes 0 mais 5 vezes 10. Fazendo a conta, a gente chega no resultado 130. Beleza? Deu para acompanhar? Porque a gente vai simplesmente repetir esse passo a passo para todas as entradas da matriz resultante. E no final a gente vai achar isso daqui. Olha que maravilha. Pausa o vídeo e tenta fazer essa conta no papel e depois coloca aí nos comentários se você chegou nesse mesmo resultado. É muito importante que você saiba fazer a multiplicação entre matrizes, porque é justamente essa operação que eu vou usar aqui agora para poder cumprir com a minha promessa do início desse vídeo e mostrar como que a gente pode usar matrizes para poder encriptar mensagens. Para isso, vamos considerar que existe uma pessoa chamada Alice e que essa pessoa ela quer mandar uma mensagem confidencial para o seu amigo que eu vou chamar de Pedro. Por simplicidade, eu vou assumir que a mensagem é simplesmente uma única palavra e essa palavra é ataque. Vamos supor também que existe uma terceira pessoa que eu vou chamar de Rafael e ele vai ser o responsável por levar a mensagem de Alice até o Pedro. Aí agora a pergunta que vem é: como que a gente pode encriptar essa mensagem de forma que só a Alice e o Pedro saibam qual que é o conteúdo? Para encriptar a mensagem, o primeiro passo vai ser atribuir para cada uma das 26 letras do alfabeto um número, e vai ser justamente um número entre 1 e 26, desse jeito que está aparecendo aqui na tela. Feito isso, o segundo passo vai ser converter a nossa mensagem, que a gente quer enviar, né, de texto para número. O próximo passo já é o passo da encriptação em si. E para a gente poder fazer isso, nós vamos precisar de uma matriz que é uma matriz especial, e ela é chamada de matriz de codificação. A matriz de codificação é uma matriz que a gente escolhe. Aqui, no caso, eu escolhi uma matriz 2 por 2, que é essa matriz que está aparecendo aqui em verde. Como a nossa matriz de encriptação é uma matriz 2 por 2, a gente vai precisar organizar a nossa mensagem em matrizes de forma que cada uma dessas matrizes tenha duas linhas. E o número de colunas vai ser sempre uma única coluna, beleza? Agora a gente só tem que multiplicar cada uma dessas matrizes com uma única coluna pela matriz de codificação. E a gente já vai obter a nossa mensagem criptografada, que vai ser o resultado final de todas essas multiplicações entre matrizes. Agora você já pode falar que sabe encriptar mensagens, meu querido. É isso mesmo, basta você saber multiplicar matrizes. Mas, porém, entretanto, todavia, como é que o Pedro vai saber qual que é a mensagem que a Alice mandou? Porque, afinal de contas, a mensagem que vai chegar para ele vai ser essa mensagem encriptada. Ele vai ter que desencriptar. Como que ele vai fazer isso? Para poder descobrir qual que era a mensagem original que a Alice enviou, o Pedro ele vai precisar conhecer a matriz de encodificação e vai precisar encontrar a sua inversa. Ele vai precisar encontrar a matriz inversa da matriz de codificação. Só que esse assunto eu não vou estar falando nesse vídeo aqui porque já tem um vídeo no canal que fala justamente sobre isso. O que é matriz inversa e como calcular, como encontrar a matriz inversa. Beleza? Eu vou estar deixando o link aqui no card e aí você vai lá e dá uma olhadinha. Tranquilo? E como incentivo para que você realmente vá lá assistir esse vídeo, eu vou estar deixando aqui para você um desafio. Essa daqui é uma mensagem criptografada que eu mesma criei usando essa matriz de codificação que está em verde aqui na tela, beleza? E o desafio é: descubra qual que é a mensagem. Para isso você vai ter que saber calcular matriz inversa, beleza? Aí não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi a mensagem que você encontrou. Bom, por hoje era isso que eu queria falar. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu like e comenta. E até a próxima!